Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Homem assassinado dentro de motel em Afogados. Homem arrastado e morto com tiros de pistola em Cajueiro. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 5 homicídios em Pernambuco, sendo 4 na região metropolitana do Recife e 1 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife e no sertão pernambucano. Vitória Stephanie de Sá Santos, uma jovem com 26 anos de idade, e o marido dela com 24 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na rua Rosenildo Bezerra de Araújo, no bairro João de Deus, na cidade de Petrolina, no sertão do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas trafegavam de moto com o homem pilotando e a esposa na garupa, quando homens armados se aproximaram em um carro e emparelharam, e um deles atirou várias vezes contra o casal. Foi bala para tudo que é canto. A mulher morreu no local, já o homem foi levado ao hospital de traumas. O estado de saúde dele não foi informado pela polícia. A autoria desse crime ainda é desconhecida dos policiais. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação deste crime. As investigações estão a cargo dos policiais da 25ª Delegacia de Homicídios, que estiveram no local do crime, dando início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Vitória Stephanie de Sá Santos, 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Uma jovem com 23 anos de idade foi vítima de uma tentativa de feminicídio na rua Senador Marcos Freire, no centro da cidade de Altinho, no Agreste do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava na casa da irmã, quando o cunhado chegou e começou a agredir a vítima e apertar o pescoço dela. E ainda, segundo informações repassadas pela polícia, só não matou a jovem por causa da intervenção da irmã. A polícia está investigando esse caso e, apesar de tudo, a vítima passa bem. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas após uma colisão entre 2 caminhões na BR-424 no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações repassadas pela polícia, um caminhão carregado com tijolos colidiu com um caminhão-pipa e os veículos ficaram atravessados na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, os 2 mortos eram passageiros do caminhão e que transportava tijolos. O motorista desse veículo ficou ferido e foi socorrido para a unidade hospitalar em Caetés. O condutor do caminhão-pipa também ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal e a polícia continua investigando esse caso. João Marcos Gomes de Souza, um jovem com 20 anos de idade. Ele morreu em um trágico acidente de trânsito na BR-316, no bairro Delezinho Ângelo, no município de Angelino, no Agreste do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima pilotava uma moto quando bateu em um carro que atravessava a via. O jovem foi socorrido e levado ao hospital local, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. O motorista do carro abandonou o veículo e não foi encontrado no local pela polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, João Marcos Gomes de Souza, um jovem com 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e a polícia está investigando esse caso. E olha só, homem assassinado em Abreu Lima, na região metropolitana do Recife, viu? A vítima foi morta dentro de casa, na frente da esposa e da filha pequena. A reportagem completa
Cíntia Ferreira. O crime aconteceu aqui na Rua da Serra, do bairro de Caetés Velho, em Abreu e Lima, por volta das 4 horas da madrugada. Os vizinhos aqui ouviram disparos de arma de fogo. A vítima, o Misael Batista da Silva, de 31 anos de idade, morreu com disparos de arma de fogo na região da cabeça e também das costas. De acordo com informações da polícia, um homem encapuzado arrombou a grade principal da residência, em seguida a porta e entrou na casa. No momento do crime tinham 3 pessoas dentro do imóvel, um casal e uma criança de apenas 6 anos de idade. A primeira pessoa a ser rendida por esse criminoso foi a criança, que começou a gritar pelo pai, pela mãe. Logo em seguida, o casal acorda e esse homem encapuzado efetua diversos disparos de arma de fogo. A informação é de que ele não falou absolutamente nada, apenas atirou e depois foi embora. A gente conversou com a esposa da vítima e ela dá o detalhe, de como aconteceu esse crime e o desespero da filha dela ao ser rendida por esse atirador. Veja aí. Só escutei quando minha filha tava gritando mamãe, papai, e eu pensei que eu tava sonhando. Quando eu me levantei, a gente correu, que eu abri a porta do quarto assim, já tinha um cara mago alto, encapuzado assim na frente da minha geladeira assim, e tava com a minha filha atrás dele. Aí ele pegou e disse, não, minha filha não, e puxou ela pelo braço e me deu. Aí foi quando eu corri e ele começou atirando. E minha filha ficou lá chorando, meu pai. Ele não era morador daqui, ele era morador do bairro do Planalto, veio para cá, estava trabalhando, segundo a família, e até agora ninguém sabe qual seria a motivação do crime. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Você está ouvindo Adúlcio Lucena, no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para a jornalista Isabela Fabrício, Bela, e a filha dela, Marina, de 12 anos de idade. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, viu? Dona Rosa, a avó de Daiane, na rua Bituruna, nos Coelhos. Beijo no coração, minha querida, obrigado pelo carinho. Rico Viana e todos do Erém, Adelaide Pessoa Câmara e Marcos Freire, obrigado pelo carinho de vocês. Meu bom dia para Dedé do Bar Pirata, no Alto do Mandu, um abraço. Paia da Água do Caruá, um abraço. Advogado Coronel Wilson Castro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. José Carlos Eletricista em Água Fria, um abraço, querido. Eval Hatz, advogado, e o segundo tenente Lupécio Nunes da MERP, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Sérgio Taxista, que trabalha na Marquês de Olinda, na Rio Branco, aqui no Recife, um abraço. Maísa, meu esposo Reginaldo Bigode, um abraço. Chevette Bike, a esposa Ana, um abraço para vocês. Bill da Barraca, um abraço. Meu bom dia para Renan do Gelo Bebidas, Moninha e o esposo George Carreteiro, Vânia Dias, esposa de João Dias Frentista, um abraço para vocês. Ivanildo e Edna do Fragoso em Paulista, um abraço, beijo no coração de vocês. Sérgio da Seab e a esposa Ana do Jiquiá, um abraço. O advogado Dr. Miquel e a esposa Fabiana de Tiúma, um abraço para vocês. Heraldo Louro Bike, mora na Avenida de Canta Moça, no Pina, um abraço. Rosângela de Almeida, que trabalha no Hospital da Mulher, beijo no coração, querida. Bebia de Santo Amaro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Joel Santos, açougueiro da Encanta Moça, no Pina, um abraço. Comissário Dodó e a esposa Dona Preta de Maranguape, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Lulinha da Sidoca Presente, também ligado com a gente lá no Cabo Santo Agostinho, um abraço, meu querido. Serginho do Ar, lá de Xangrande, um abraço, meu irmão. Parabenizando agora os aniversariantes do dia, vamos saber quem tá soprando velhinha hoje. Helder Bruno de Santo Amaro, um abraço, meu irmãozinho. Carla Fernanda, também de Idade Nova. Veridiana Mé, um abraço, querida. Kátia Alves, parabéns. A minha amiga Rucinita Queiroz, um abraço, minha querida, que Deus te abençoe. Joyce Gomes, também de Idade Nova. Homero Cévolo, um abraço, querido. Parabenizando os aniversariantes associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o sargento Severino Martins da Silva, um abraço, querido, parabéns. E a pensionista Bernadette Marques de Oliveira, também de Idade Nova. E um abraço especial para o pessoal que está acompanhando a live no YouTube, sempre ligado no Bandeira 2, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Homem assassinado dentro de motel em Afogados. Homem
arrastado e morto com tiros de pistola em Cajueiro. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, um estudante foi vítima de roubo quando chegava à faculdade, viu? Os criminosos levaram a corrente que ele estava no pescoço, uma joia avaliada por R$19 mil. A reportagem completa, Rodrigo de Luna. Rua do Lazer, Boa Vista, área central do Recife, local de muita movimentação por conta dos estudantes da Universidade Católica de Pernambuco, mas nem toda essa movimentação acabou inibindo a ação desses bandidos. 2 que chegaram de moto, um deles já desembarca e vai direto na mira do alvo. Ele puxa a corrente do rapaz, estudante de direito de 19 anos, com muita violência, e sai correndo para embarcar na moto e fugir. O estudante ainda corre atrás daquele criminoso, ainda grita, tenta chamar a atenção das pessoas, mas os dois conseguem fugir. É um local, gente, em que inclusive a circulação de veículos é proibida. Na verdade, são poucos os carros e motos que podem chegar até aqui, somente os de pessoas que estão trabalhando, porque há muitas barracas aqui com um serviço de alimentação. Justamente por isso, quem estuda, quem trabalha nesse ponto aqui, acaba confiando, ficando mais tranquilo. Mas essa tranquilidade foi quebrada por volta da 1h da tarde, quando esse crime aconteceu. O estudante de direito, rapaz novo, 19 anos, está com o pescoço marcado pela corrente de ouro que foi levada, e mais que isso, está com um sentimento de revolta e de preocupação, do medo de continuar transitando por aqui, como costuma fazer, só que agora sem a mesma percepção de segurança. Ele acredita que foi vítima desses integrantes da Gangue do Ouro. Vi que a moto parou, achei que estava esperando alguém e comecei a vir para entrar pro bloco G. Quando eu tô começando a entrar, o rapaz veio e anunciou o assalto, disse: perdeu, boy, puxou minha corrente, montou na moto e foi-se embora. Era uma corrente grossa, difícil de partir, e puxar assim para trás, vou junto um pouco com a corrente, e quando ela se parte só ficou com o pingente, só sobrou o pingente dela. O jovem estudante preferiu não ser identificado, mas eu conversei aqui com outros alunos da Unicap que falaram sobre esse sentimento de medo e sobre os relatos de insegurança por aqui. Inclusive uma jovem aluna que teve o carro levado numa ação criminosa que, ao que tudo indica, aconteceu com muita facilidade, mesmo em frente à reitoria da instituição. Quando foi 8 da noite que fui pegar meu carro, estava com uma colega inclusive, não tinha ninguém na rua praticamente e o carro tinha sumido. Provavelmente arrombaram e fizeram ligação direta, o carro era manual, e levaram. O que os alunos dizem é que vez por outra vem alguma viatura da Polícia Militar fazendo rondas, mas não percebe efetivamente uma ostensividade da polícia que pudesse inibir as ações criminosas. Por isso, de fato, o sentimento é de medo. É um lugar que a gente sempre transita e realmente é muito ruim ter essa insegurança de estar andando por aqui, onde a gente frequenta todo dia. De noite, principalmente, é mais complicado de sair daqui e tudo, pegar ônibus, e o pior é que acontece na frente onde tem segurança. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. Obrigado, Rodrigo. Como manda o jornalismo, vou ler a nota. A Polícia Militar informa que não houve registro da ocorrência mencionada, informa ainda que o bairro de Santo Amaro conta diariamente com policiamento ostensivo realizado por guarnições ordinárias, efetivo a pé, patrulha e equipes do tático. Beleza. Já a Universidade Católica de Pernambuco lamenta profundamente o furto ocorrido nas proximidades da instituição, envolvendo um estudante, e manifesta sua total solidariedade ao aluno. A universidade diz ainda que mantém equipe de segurança e sistema de monitoramento permanente em suas dependências, com o objetivo de contribuir para a proteção de estudantes, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade acadêmica. É a área central do Recife, abandonada. Estamos reféns dos bandidos. Não precisa nem dizer isso, né? Quem frequenta a área central do Recife da cidade, ali pela Católica, bairro de Santo Amaro, essa área central do Recife é a área do 16º Batalhão. E aqui eu quero também elogiar o pessoal do 16º Batalhão, porque o efetivo é pouco, a área é complicada e o pessoal tira leite de pedra, viu? E eu acompanho o pessoal.
Eu sei o que eu tô falando, o pessoal tira leite de pedra. E quando prende, a justiça solta. Muitas vezes não vai nem pra justiça, lá da delegacia mesmo vai embora. Por causa da nossa lei, na nossa bendita lei. Agora, estamos reféns dos bandidos aqui na área central do Recife. Ontem, eu trouxe um caso dos furtos em Santo Amaro, né? Os noiados à rua, os dependentes químicos, os alcoólatras ficam ali pela rua, tá empestado, essa área daqui, empestado, roubando fio de cobre, sinal, a gente trouxe no programa de ontem. E a gente até conversando com a Vanilda aqui, quando a gente acabou, o padre aqui da igreja, rapaz, em frente aqui da Rádio Jornal, colocou uma faixa: atenção, bandidos, não roubem mais, não tem mais nada para roubar aqui dentro. Isso é uma esculhambação, do lado da SDS, rapaz, da Secretaria de Defesa Social, do lado da SDS. Um dia desses estavam roubando sinal, semáforo, bem pertinho da SDS, na área do 16º Batalhão. Aí a gente tem que ler a nota, né? E eles estão certos, a nota tá certa aqui, tem esse policiamento mesmo. Tô dizendo que não tem não, agora é insuficiente, claro que é insuficiente. Agora, como eu disse ontem, repito hoje, se eu fizesse parte, eu, Adúlcio, fizesse parte da segurança pública desse estado, eu não sabia onde colocar a cabeça de tanta vergonha, viu? Porque estamos perdendo a guerra para o pessoal que fica drogado no meio da rua. Não tem jeito. É furto em casa, furto em loja, cabo de fio, fiação, eu falei ontem, até aquele aterramento de energia solar estão levando. Registro de água, de luz. Rapaz, esculhambação. É tirar onda com a cara da polícia, eu disse ontem aqui. Eu não sei como é que a turma não tem vergonha na cara um negócio desse, bicho. É brincadeira. E olha só, gari assassinado a tiros enquanto trabalhava na cidade de Paulista. Suspeitos do crime estavam em uma motocicleta. Reportagem completa, Emerson Pereira. O crime foi na Avenida Colibri, bairro de Maranguape 1, em Paulista. Era final da manhã. Aqui estava acontecendo um mutirão de limpeza, vários garis trabalhando, incluindo esse homem que foi assassinado. Ele foi identificado como Flávio Fabrício da Silva, de 46 anos. O que a polícia descobriu até agora é que os assassinos teriam chegado de moto, uma dupla. O garupa teria descido dessa moto vermelha e atirado várias vezes contra esse homem que morreu no local. Eu conversei com o irmão da vítima. Não estava em casa, né? Em casa a minha sobrinha ligou e disseram, mataram o tio agora. Aí eu vim olhar, né? Vocês suspeitam de alguma coisa? Não suspeito de nada, né? Tava trabalhando, não decidi nada, né? Ninguém sabe quem é, como foi, deixa de ser. Suspeito não. O que você pode falar sobre ele, o histórico dele? Não, ele foi ex-presidiário, saiu, mas tava de boa. E infelizmente aconteceu, ninguém sabe qual foi o motivo, deixa de ser, só quem sabia era ele, né? Ele ficou preso muito tempo? Ficou de 10 para 12 anos assim, 10, 12 anos ou 15. Por qual crime? Tráfico. Flávio morava no bairro de Arthur Ludwig 1. Ele era casado e deixou 2 filhas, de 12 e 15 anos. Após a perícia, o corpo foi recolhido para o IML do Recife. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Obrigado, Emerson. Eric Felipe Laurentino Farias, um adolescente com 17 anos de idade. Ele morreu em um grave acidente de trânsito no quilômetro 69 da BR-232, na cidade de Jupi, no agreste do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem tentava atravessar a via e, quando percebeu que não daria tempo, tentou voltar, mas acabou sendo atingido em cheio por um carro e morreu no local. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, o motorista não parou para prestar socorro à vítima. A Polícia Civil está investigando esse caso. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Eric Felipe Laurentino Farias, um adolescente com 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
Ainda falando da violência do final de semana, Cauã Vinícius Cardoso da Silva, um jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Bahia, no centro da cidade de Goiânia, Mata Norte do estado. De acordo com a polícia, o jovem passava pela localidade quando dois homens se aproximaram e meteram bala, tirando a vida da vítima. Motivação, dinâmica e a autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cauã Vinícius Cardoso da Silva, um jovem com 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha só, a polícia prendeu um homem suspeito de participar de um assassinato ocorrido dentro do mercado público de Afogados, viu? Rodrigo de Luna. Essa prisão de extrema relevância foi realizada por policiais civis da Delegacia de Afogados, da zona oeste do Recife. O homem estava escondido na comunidade Souza Luna desde a data do crime. Evandro Alves de França é apontado como um dos responsáveis pela execução de um jovem dentro do mercado da feira de Afogados. A vítima foi o Tiago Felipe de Araújo Queiroz, que ficou ferido naquele momento, ainda chegou a ser socorrido com a ajuda de policiais civis da própria Delegacia de Afogados, para quem ele foi pedir ajuda, só que infelizmente no hospital ele não resistiu aos ferimentos. Foram muitos tiros disparados, inclusive alguns dos disparos atravessaram os boxes, chegaram a quebrar um vidro, passando muito perto de um comerciante que disse que nasceu de novo. Na correria toda, ninguém nem entendia o que é que estava acontecendo. A polícia registrou o crime, passou a investigar e descobriu quem eram as pessoas envolvidas nesse assassinato. Não somente o homem que atirava, mas também quem tinha chegado na moto, dando cobertura ao criminoso, ao atirador, justamente o Evandro, que está preso agora, e um terceiro homem que também foi investigado. A Polícia Civil informou pra gente que esse alvo, Evandro, era prioritário. Inclusive a busca por ele custou a se chegar efetivamente porque ele costumava se esconder em diversas comunidades. Um homem de 35 anos, já investigado pela polícia por outros crimes também, e agora vai responder por esse assassinato que teve investigação da Delegacia de Homicídios do DHPP. A motivação do crime, de acordo com a Polícia Civil, foi desentendimento por conta de grupos criminosos. Eram pessoas ligadas já à criminalidade. O alvo, Tiago, ele foi localizado pelos algozes ainda quando estava na frente do mercado e correu bastante tentando se abrigar dentro dos estabelecimentos comerciais. Apesar do socorro, ele infelizmente não resistiu. Agora, com o cumprimento do mandado de prisão, o Evandro segue para a unidade prisional e a investigação segue. O trabalho da polícia para poder chegar também aos outros investigados. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. Obrigado, Rodrigo. A polícia investiga a morte de Jameson Marques de Andrade, 34 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo e golpes de faca peixeira na Rua Barão de Caruaru, no centro da cidade de Bezerros, no Agreste Pernambucano. De acordo com a polícia, o rapaz estava com a esposa e foi cobrar o aluguel a um inquilino. Quando chegou ao local, dois homens armados com faca e revólver saíram de uma área de mata e assassinaram a vítima a tiros e facadas. A esposa saiu correndo e nada sofreu. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Olha só, homem preso suspeito de tentativa de feminicídio na cidade de Pesqueira, viu? De acordo com a polícia, o homem não aceita o fim do relacionamento. Reginaldo Souza. Essa tentativa de feminicídio lá na cidade de Pesqueira, quando a vítima aqui foi essa mulher, com relação ao suspeito, o companheiro, José Antônio Gomes da Silva. Vou conversar aqui do programa com o delegado titular da delegacia desta cidade, doutor Alisson Xavier. Ele já foi preso em flagrante delito, né? O Zé Antônio já estava perseguindo essa vítima há alguns dias. Ela transitava pela cidade e ele já vinha acompanhando, né? Numa certa ocasião ele seguiu e derrubou a da moto, né? Ato contínuo, sacou um canivete do bolso e efetuou golpes na região das costas e no ombro. Na frente do hospital? Na frente do hospital, coincidência, né? No exato momento das agressões populares, conteram o intuito, né? Que ele, pelas circunstâncias fáticas, tudo indica que ele poderia até ceifar a vida
da vítima. Infelizmente, populares conseguiram conter as agressões e imediatamente chamaram a polícia militar. Doutor, quais as partes aí pegando aí esse canivete aí na vítima, essa mulher, hein? Isso. Foram nas costas e na região do pescoço, né? Ela agora veio aqui para o Hospital Regional da Agreste, se encontra em observação. O doutor Alisson, com relação ainda a esse indivíduo, esse suspeito, ele já tentou outras vezes ou essa foi a primeira vez? A vítima já possui medida protetiva em seu favor, né? E ultimamente ele vinha perseguindo, né? E já estavam separados e a Amanda inclusive já vinha em outro relacionamento. Doutor Alisson, a motivação, quase que o de sempre, ciúmes? Ciúmes, né? O homem, né, nesse caso aí, queria tornar a vítima como a posse, como sendo um objeto, possivelmente ciúme. Felizmente, o fato ocorreu em frente ao hospital. De pronto, ela recebeu os primeiros atendimentos no hospital da cidade e foi encaminhado para o Hospital Regional do Agreste. De Caruaru, Reginaldo Souza, para o Bandeira 2. Obrigado, Reginaldo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem arrastado e morto com tiros de pistola em Cajueiro. Rafael Pereira do Nascimento, 35 anos de idade. Ele foi executado com disparos de arma de fogo na Rua Pará, no bairro de Cajueiro, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, a vítima estava na casa de parentes no bairro de Campo Grande quando homens armados chegaram em um carro preto, arrastaram o rapaz até um terreno baldio e executaram a vítima a bala. Segundo a perícia, foram tiros de pistola 9mm. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado José Luzia. Ainda segundo a polícia, os criminosos filmaram o sequestro e execução e publicaram nas redes sociais. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Homem assassinado dentro de motel em Afogados. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com pancadas pelo corpo dentro de um motel no bairro de Afogados, no Recife. De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi encontrado no corredor do estabelecimento entre os quartos 14 e 15. No local, a polícia recebeu informações que a vítima era conhecida como pedreiro e que o lugar era usualmente alugado para pessoas que têm o hábito de consumir drogas, mas essas informações estão sendo apuradas pela polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Adir Almeida, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta em qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.